Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Mengão. Então se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino, galera. Se você puder também... Com a seleção brasileira nos 2 jogos, Ayrton Lucas e também os 4 uruguaios. Então, o Flamengo aí com força máxima para essa partida. O rubro-negro nessa campanha do Campeonato Carioca sofreu apenas 1 gol e foi justamente do Nova Iguaçu. Então, tem uma boa defesa, mas vale a gente reforçar também que esse jogo que o Flamengo sofreu gol foi com um time de garotos, ou seja, Rossi não atuou. E por falar em Rossi, ele está 964 minutos sem sofrer gols. Então, um feito inédito aí também para o Rossi. A gente passa agora, então, a provável escalação desse Flamengo que encara o Nova Iguaçu neste sábado. Então, o Flamengo que deve ir a campo é Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Vale a gente reforçar que, mesmo tendo sido campeão da Taça Guanabara, o Flamengo não joga pelo empate. Essa parte do regulamento foi apenas para a semifinal da competição. É isso, mas vale a gente reforçar que no Flamengo a palavra de ordem é respeito em relação ao Nova Iguaçu. Gláucia. Boa, Roberta. Muito obrigada pelas informações, falando aí também de Flamengo para essa decisão, trazendo esse provável time. A gente já vai falar do Flamengo, porque o Cícero Melo, hoje também pela manhã, esteve com a turma do Nova Iguaçu. Vai chegar aqui ao nosso Sport Center, inclusive com personagens deste time finalista do Carioca. Olá, fã de esportes. O time do Nova Iguaçu encerrou sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, diante do Flamengo no Maracanã, às 5 horas da tarde, realizando um treino esta manhã aqui na Baixada Fluminense. O time está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 3 empates. Após o treinamento, o técnico Carlos Vitor e o meia Bill deram uma entrevista coletiva projetando o primeiro. Para essa decisão, Mauro, o Flamengo que vive uma situação como a do Palmeiras, né? Porque entre um jogo e outro também tem estreia na Libertadores. Na terça-feira vai até a Colômbia, faz a sua primeira partida em Bogotá e também com essa cabeça em decisão de Campeonato Carioca. O adversário, o Nova Iguaçu, que faz boa campanha, jogando bem, enfim, chega a essa decisão com muitos méritos. Dá para o Flamengo olhar para o jogo do que foi pelo menos o primeiro tempo, vai comparando aí ontem entre Palmeiras e Novo Horizontino, e até pensar, poxa, também precisamos estar mais atentos ou mais ligados a isso, ou esse poderio do Flamengo, se o Tite entrar com reserva, a gente já sabe que é um time fortíssimo, enfim, já é uma situação diferente. Eu ia começar por aí, para comparar a situação de Palmeiras e Flamengo jogando entre as decisões. Eu acho que o Flamengo tem um elenco e que o Tite consegue dividir em 2 times muito bons. O Palmeiras já não consegue 2 times muito bons. Então, acho que nesse aspecto o Tite fica mais tranquilo. Com relação ao jogo, esse técnico do Nova Iguaçu é muito bom. Ele, assim, eu comentava com você que eu acho que ele deveria ganhar como melhor técnico da competição. Mas se o Flamengo for campeão, e o Flamengo é favorito para isso, muito provavelmente vai ganhar o Tite como o melhor técnico, né? Só sofreu um gol, inclusive do próprio Nova Iguaçu, mas com o time reserva, o Tite não estava lá, está invicto. Então, todo mérito também para o Tite conseguir isso. Então, eu gostei de ouvir. Aí a gente vai ver, contra o Vasco, ele não mudou, não. Ele foi para cima, usou as características da velocidade de um time que ataca. Não sei se ele vai ter essa coragem toda contra o Flamengo. No discurso aí ele está dizendo que sim, que se mudar o time não funciona. Então, se ele fizer isso, vai ser um jogo bastante interessante. 2 jogos muito interessantes. Eu acho que a ideia do Nova Iguaçu é não perder por um placar que já tire qualquer chance na segunda partida. Então, não sei se ele vai se arriscar tanto, como diz o técnico, indo para cima, ou se vai preferir cozinhar um pouco, tentar segurar, quem sabe empatar, quem sabe perder de pouco, se puder ganhar, óbvio, num contra-ataque. Ele tem jogadores de velocidade, tem artilheiros, mas não deixar assim, porque o Flamengo realmente é muito forte. Se o Flamengo fizer uma vantagem superior a 2 gols, aí acaba a final, o que
Acredito que possa acontecer pela força do Flamengo, mas vai depender muito de como o Nova Iguaçu vai se comportar. Agora, independentemente do que fizer, de quanto forem essas finais, trabalho maravilhoso do Nova Iguaçu nesse campeonato. Um time pequeno assim, não ganha, pequeno tirando os 4 grandes de lá, né? Um time menor, desde 1966, quando o Bangu ganhou, e o Bangu na época não era nem tão pequeno assim. Então seria uma surpresa muito grande se o Nova Iguaçu conseguisse, mas ele tem um desafio enorme pela frente. Esse Flamengo está muito bem preparado, tem muitas opções, mudou muito depois da chegada do Tite, então não dá para negar que o Flamengo é o favorito. Em números do Carlos Vitor, é interessante também a relação dele com o clube. A gente coloca na tela para você para contar um pouco dessa história. O técnico do Nova Iguaçu, buscando este título do Carioca, foi jogador do clube entre 92 e 99, campeão da Série B do estadual em 94, treinou as categorias de base da equipe e está há 32 anos no Nova Iguaçu. Em 15 jogos nessa temporada, são 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de quase 69%. Uma história muito legal também, a do treinador do Nova Iguaçu, do Carlos Vitor. Seria um título do Carioca dentro dessa história aí de mais de 30 anos, né, Mauro? Não. Isso... A gente fala de longevo em futebol, tá aí esse cara. Se tem alguém que conhece o Nova Iguaçu, é ele. Então, ele pode falar com tranquilidade sobre essas características, sobre o DNA do time, a forma de jogar. E a forma que ele implantou para jogar também. Ele veste essa camisa aí há 32 anos, jogou. Eu não sei se ele chegou a jogar, não sei bem a idade dele, porque o Zinho, nosso comentarista, jogou também. É um dos cofundadores do Nova Iguaçu e jogou. Então, eu não sei com quem que o técnico conseguiu jogar, se teve essa oportunidade de jogar com o Zinho, mas enfim. Isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui no nosso canal Mundo Fla React. Sempre trazendo aqui conteúdos para vocês sobre o Flamengo, né? Amanhã o Flamengo entrará em campo aí, você já sabe, né? Contra o Nova Iguaçu, vai ser o primeiro duelo do Campeonato Carioca no estádio do Maracanã. Primeiro confronto aí, o Nova Iguaçu jogará em casa, né? Em casa, entre aspas, né? Os 2 confrontos da final será aí no estádio do Maracanã. E aí a presença de público tá mirando mais de 60 mil pessoas aí. Expectativa aí de casa cheia no Maracanã, né? Nova Iguaçu vai ser bom, que vai ganhar uma rendinha, né? Para eles aí, pode ajudar um time do interior do Rio aí, não tem muito investimento, né? Então o Flamengo amanhã tem que entrar já no primeiro duelo dentro do Maracanã, já conhece os jogadores do estádio, não vai ter dificuldade com o gramado, com o estádio aí, torcida toda praticamente aí do Flamengo. Então o Flamengo amanhã já tem que meter uns 3-0 aí, 4-0, já liquidar aí o título do Campeonato Carioca, já pensando na terça-feira, na estreia da Libertadores. E aí no próximo domingo aí já entraria mais calmo, né? Mais de boa aí, entraria mais tranquilo. Então aí para a partida poderia botar até um time reserva contra o Nova Iguaçu no jogo de volta, né?